A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Ivaldo, estou aqui no Monte dos Profetas, aqui orando pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, eu creio, em nome do Senhor Jesus, né? Aqui intercedendo por cada um dos irmãos, famílias, amém, abençoada, que aí realmente se inscreveram no nosso canal, que nos segue, pastor Ivaldo, aí, que Deus possa abençoar cada um inscrito no nosso canal, que também vai ouvir esse vídeo, em nome do Senhor Jesus, que possa Deus abençoar você, em nome do Senhor Jesus, amém? Assim, escrito assim, ó. Jeremias capítulo 18, versículo 1 em diante. A palavra que veio Jeremias da parte do Senhor dizendo: levante-se dessa casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava figurado na mão do oleiro. Então fez de ele novamente outro vaso, como apareceu bem um oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ô casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro. E o Senhor: eis que como o barro está na mão do oleiro, assim está vós em minha mão, ó casa de Israel. Amém? Isso é um texto forte, no tempo que nós estamos vivendo, em nome do Senhor Jesus, amém? É um tempo que nós precisamos entender esse texto. Deus, ele fala com Jeremias de uma forma simples, uma forma objetiva. A Jeremias fala do vaso, uma simplificação, um exemplo de vaso na mão do oleiro. Então eu entendo que Deus quis mostrar a ele a forma que ele se faz o vaso, de formas que a gente não entende, né? Tem vezes que a gente vemos o vaso, todo tipo de vaso, e esse vaso ele se quebrou na mão de quem é o dono do vaso. Então eu aprendo, o próprio Deus é o dono do vaso. Ele mesmo refez o vaso. Então, que eu creio nesse texto Deus, ele olha para Jeremias e diz: ó, desce. E depois ele leva para uma olaria. Então na olaria começa a trabalhar. Aí vem, em nome do Senhor, o processo. Amém? Em nome do Senhor do trabalho. E Deus, ele pega o vaso, começa a refazer o vaso se quebra, ele não joga fora, ele refaz, como está o texto, o vaso. Então, quem é o dono do vaso? Deus. O vaso se quebrou por quê? Porque o vaso, ele não se manda. Quem manda no vaso é Deus. Nós temos que aprender uma coisa. Em nome do Senhor, quando Deus fala com Jeremias para descer a casa do oleiro, é porque Deus tem algo especial para mim, para a sua vida. Deus tem algo que a gente ainda não descobrimos acerca dele. E a gente precisa, em nome do Senhor, buscar. Descer é uma forma de gratidão. Descer é uma forma de obediência. Descer é uma forma de ouvir a voz do nosso Senhor. E ele orienta, e nesse momento, irmão, esse vaso que se quebrou, ele mostrou para Jeremias, refez o vaso. Então que eu aprendo com esse texto, que Deus refaz aquilo que está quebrado. Deus não destrói aquilo que está quebrado. Então está na mão de Deus, Ele está refazendo, está reconstruindo, Ele está moldando, está instruindo, Ele está qualificando, está, em nome do Senhor, dando aparência no vaso. Então eu sempre falo, né, nas minhas pregações, o vaso não fala de vaso, amém? Em nome de Jesus, vaso não critica vaso, mas vaso se une com vaso. Vaso dá mão a vaso, vaso ele ajuda o vaso, mas não ajude a quebrar o vaso, amém? Quem quebra o vaso refaz é Deus, em nome do Senhor, porque o vaso ele não se manda. Deus possa te abençoar e cada dia você possa descer na presença do Eterno. Você possa entender esse texto. A descida de Jeremias era que Deus estava refazendo o vaso. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que Deus também estava refazendo algo na frente de Jeremias, amém? Então é na minha e na tua frente, tem coisas que Deus refaz para mostrar para mim e para você, amém? Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, aqui é o pastor Ivaldo, dando essa mensagem no nosso canal, aqui do Monte dos Profetas. Deus possa te abençoar. Você é vaso, em nome do Senhor, na mão de Deus. Não tem para onde correr. Deus se movimenta você para onde Ele quer e para onde Ele quer te levar, amém? Em nome do Senhor. Vaso não fala de vaso, mas vaso não critica vaso. Vaso, em nome do Senhor, contenda com vaso. Vaso ajuda o vaso, amém? Que Deus possa te abençoar. Vaso é dessa forma. Deus te abençoe a cada dia, teu ministério,
a tua família. Continue, não desista, não pare de seus sonhos, seus projetos. Continue sendo homem e mulher de Deus, buscando o Senhor cada dia, intimidade com Deus. Busque em primeiro lugar Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Não busque coisas terrenas. Eu creio, continue buscando primeiro o alto, o reino do céu. Eu creio que o Senhor vai te conduzir para as coisas terrenas, amém? Deus possa te abençoar em nome de Jesus.